Olá, meus amados irmãos, boa noite a todos. É um prazer e um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus, com os irmãos. Infelizmente, a gente precisou fazer essa pausa, nesse final de ano. E eu venho compartilhar, com os irmãos a palavra de Deus. E hoje, uma mensagem que eu vi, e eu compreendi, gostei muito. Gostaria de compartilhar com os irmãos, porque serviu para mim, servirá para os irmãos também, eu tenho certeza, porque trata-se da palavra de Deus. Não sou eu quem estou falando tudo que aconteceu aqui nesse fato, nesse ato histórico onde nós vamos ler. E os irmãos desculpem o barulho por causa da chuva, Graças a Deus pela chuva que Deus tem derramado, esse tempo sobre nós, porque nós sabemos que tudo está debaixo do controle de Deus, e então nós devemos nos colocar debaixo, dos seus cuidados, debaixo do seu conhecimento, da sua sabedoria, dos seus cuidados, enfim, porque assim nós aprendemos, e vivemos de uma maneira que seja dependente realmente de Deus. E nesse momento, nesse estudo que nós vamos fazer hoje, uma coisa que exigiria muito tempo de estudo, mas eu vou ser breve, porque é um texto um pouco longo, mas a gente vai lendo e eu vou comentando, algumas partes desse texto, compartilhando aí com os irmãos essa meditação, tá bom? Então vamos lá em Atos capítulo 2, versículo 16 até o versículo 46. É um pouquinho longo, mas é muito importante, E alguns detalhes que, se a gente ler muito rápido, a gente acaba não vendo algumas informações, algumas coisas que aconteceram aqui nesse momento, A gente está falando do dia de Pentecostes, Atos 2, Nós vamos ler a partir do 16 até o 46. Por que a partir do 16? Porque ali, a partir do 16, é o foco, onde nós queremos ver hoje. É daqui para frente que a gente quer compartilhar com os irmãos. Antes disso, antes do versículo 16 de Atos capítulo 2, a gente sabe, o que aconteceu aqui. São aqueles irmãos, que saíram, que estavam todos juntos, estavam todos reunidos. Então eles saíram e foram até aonde acontecia, onde estavam reunidos todos aqueles varões de todos os lugares, de todas as etnias, inclusive, porque não eram só os judeus locais que estavam ali, existiam muitas outras pessoas de fora, de outras línguas, E então eles se viram ali recebendo poder do Espírito Santo de Deus para falar na língua daquele visitante que estava ali naquele momento, daquela pessoa que era um estrangeiro, que estava em outro, que era estrangeiro, vinha de um outro local, de um outro país, de uma outra cidade, falava uma outra língua e ele compreendia o que estava sendo falado ali. Então houve zombaria, achavam que estavam cheios de mosto, que significa estar bêbado, mas não era o caso. Nós sabemos que aqui o Espírito Santo de Deus ele estava se cumprindo, Ele foi derramado sobre os discípulos, aqueles que estavam reunidos, e todos saíram falando, e profetizando. Mas vamos mais à frente, vamos ler o que nós pretendemos estudar hoje, para que os irmãos entendam. Então no versículo 16 ele diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos.
E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, ou testemunharão também em algumas traduções. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então ele continua dizendo, mas eu gostaria que os irmãos fossem comigo também, lá no livro de Joel, do profeta Joel, aonde ele fala desse assunto, aonde Pedro, o mais impressionante é que Pedro pegou uma escritura que foi escrita aproximadamente 843 ou 853 anos antes de Cristo. Então nós vemos o quanto a palavra de Deus ela é rica, ela é verdadeira. Homem nenhum tem o poder de profetizar ou de dizer o que vai acontecer daqui a alguns anos, do que vai acontecer daqui a 100 anos. O homem sequer sabe se ele vai sair da casa dele, se ele vai voltar vivo. Nós não sabemos sequer se nós vamos ao ponto de ônibus e se nós voltaremos para casa. Nós não sabemos se nós vamos chegar, por exemplo, ao ponto de ônibus, por assim dizer. Nós não sabemos o que nos espera. Aí os irmãos podem perguntar, mas aí o irmão Israel está entrando em contradição. Não, é verdade. Os irmãos aí sabem o que vai acontecer daqui a pouco? Eu não sei. Eu acredito que os irmãos também não. Mas o poder de Deus, irmãos, o poder de Deus é que capacitou Joel, que deu esse entendimento a Joel, essa palavra a Joel, e ele escreveu, deixou registrado. E essa escritura foi usada por Pedro aqui nesse momento. Um novo Pedro, um Pedro transformado, um Pedro ousado, que falava ousadamente, Então vamos lá, em Joel, no Velho Testamento, Joel capítulo 2, versículo 28 até o 32, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. E então ele continua, Nós não lemos ainda esse texto lá em Atos, mas nós vamos ler. Aqui ele diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Oh, que dia esperado, tão aguardado por nós, irmãos? O dia do Senhor, quando ele vier em toda a sua glória. No versículo 32 de Joel, capítulo 2, diz assim: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, voltando lá em Atos, acabamos de ver o texto, a escritura a qual Pedro se baseou para discursar ousadamente, para pregar a Cristo ressurreto para aquele povo que estava lá no dia de Pentecostes. Então, continuando aqui em Atos, versículo 20, como eu disse, nós não tínhamos lido, mas vamos ler agora. Versículo 20 diz assim: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vejam só, irmãos. O profeta Joel escreveu há mais ou menos 853 anos antes de Cristo aquela visão, aquela profecia dada por Deus. Então ele escreveu isso. E Pedro usou dessa profecia para mostrar àqueles homens israelitas que estavam lá no dia de Pentecostes, para mostrar a eles quem era Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quem foi Jesus enquanto ele esteve aqui? E o que aconteceu com ele foi por causa de quem?
Quem matou Jesus? Foi Pilatos? Foi o Império Romano? Foram os judeus? O que os irmãos têm a me dizer? Eu digo que não foi o Império Romano, não foram os judeus, fomos todos nós. Porque Cristo não morreu somente pelos romanos, pelos gregos, pelos judeus. Cristo, ele morreu por todo mundo. E é da vontade de Deus que toda pessoa creia nele. Mas é necessário depositar a sua fé, e é como nós lemos aqui no finalzinho do versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Que maravilhoso, né? Continuando no versículo 22, ele diz: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Vejam só, Pedro declarando que Cristo, ele não foi pego, preso, ele se entregou. Ele veio para isto, para se entregar a si mesmo. Nós vemos lá em Isaías que ele aniquilou-se, ele deixou toda a sua glória para se tornar semelhante aos homens. E como um homem sofrer, ser experimentado nos trabalhos e poder se compadecer de nós. Como homem Cristo, como Deus também, porque Cristo ele era 100% homem, mas também é 100% Deus. E ele não foi preso, ele não foi forçado, ele não foi contra a vontade dele ser pregado naquele madeiro. Ele se entregou. A palavra de Deus diz que como uma ovelha muda, ele se entregou e não abriu a sua boca, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim Jesus ficou mudo, né? Então no versículo 24, o acontecimento maravilhoso que a história tem até hoje, porque o nome de Jesus ele é conhecido nos 4 cantos do mundo. Se é que o mundo tem canto, porque ele é redondo, né? Mas aos 4 cantos do mundo, o nome do Senhor Jesus ele foi declarado, ele foi anunciado, né? Então no versículo 24 aqui ele diz: a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo ou teu servo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Oh, que maravilhoso, né, irmãos? Então, continuando aqui, Pedro ainda diz: varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão,
Ele estava dizendo, versículo 31, ele disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus mandou Jesus. Jesus aniquilou-se a si mesmo, fez-se semelhante ao homem, e na sua carne ele não viu corrupção, não viu pecado. Deus ressuscitou a este Jesus, versículo 32, do que todos nós somos testemunhas. Aquele povo que estava ali em Pentecostes, eles ouviram certamente falar no nome de Jesus, enquanto Jesus estava andando por Jerusalém, pela Judéia, por Cafarnaum, por todos os cantos por onde Jesus andou. Ele fez prodígios e maravilhas. No entanto, havia uma multidão seguindo a Jesus. Haviam aqueles que queriam realmente seguir a Jesus. Haviam aqueles que realmente queriam ser curados da sua enfermidade. Mas Jesus veio para curar a enfermidade principal, que é a enfermidade espiritual que o homem vive hoje. Todo homem descendente de Adão, ele é pecador e hoje ele está destituído ou separado de Deus. E Jesus veio para reconciliar-nos, para nos reconciliar com Deus. Versículo 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então ele diz que o Espírito Santo é quem estava trazendo aqueles discípulos a falarem em outras línguas, para que aqueles que eram estrangeiros pudessem também acompanhar, ouvir, entender o que estava sendo falado naquele momento, o que estava sendo pregado. Nós vamos até o versículo 36, irmãos, para não prolongar tanto o nosso estudo, e numa oportunidade nós veremos esse estudo de novo mais detalhadamente. Tá bom? Vamos ler aqui o versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Deus disse a isso ao nosso Senhor Jesus Cristo: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, Pedro falando com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, irmãos, nós devemos propagar esse bendito e maravilhoso Evangelho, para que aqueles que ainda jazem ou caminham em escuridão, eles possam ser atraídos para a luz. A gente vê nos dias de hoje o pessoal falando: olha, que o menino Jesus te ilumine, que muitas vezes frases prontas, né? O pessoal deseja, mas eles não têm o conhecimento que nós temos. O menino Jesus, ele cresceu. Isso eu ouvi de um pastor hoje. Foi muito edificante a palavra hoje. O menino Jesus, ele cresceu e morreu numa cruz. Ele foi morto, ele se entregou para morrer numa cruz, para que a morte dele remisse o meu pecado, o seu pecado, para que a morte dele a morte dele foi suficiente para que eu, crendo nele, somente nele, a gente pudesse ter novamente uma comunhão com Deus o Pai. Então o menino Jesus cresceu, irmãos. Ele morreu na cruz por nós, por mim, por você, pelo pecador. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está assentado à destra de Deus, está intercedendo por nós. Ele está lá, ao lado de Deus, intercedendo por cada um de nós. E é como Pedro disse aqui em Atos capítulo 2, que nós devemos
invocar o nome do Senhor, para assim sermos salvos. Nós devemos buscar ao Senhor Jesus Cristo. E não da forma que o mundo prega hoje, nos dias que nós estamos, dia de Natal, dia de final de ano. Não é o menino Jesus quem vai nos iluminar, mas é quando Cristo passa a viver em nós, o Cristo ressurreto, Jesus Cristo, aquele que morreu, padeceu pelos meus pecados, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Crendo nele, nós seremos salvos. E a esse Jesus, é a luz dele que hoje habita em mim e habita em vocês, irmãos. Cada um que professou, né? E sabe e espera em Deus a volta de Cristo ansiosamente. Nós aguardamos a volta de Cristo. Então, eu deixo a minha mensagem. Sejamos ousados e não deixemos a palavra. Que Deus possa nos conceder uma boa noite, uma semana que está começando, vai ser mais curta pelos feriados, mas que Deus possa conduzir cada passo que nós vamos dar, irmãos. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até uma próxima, virtualmente ou presencialmente, se assim Deus quiser. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.